a gente fica pensando, né? Eu gosto muito de fazer esse programa de campanha, de realização, porque coloca os pés no chão. Então, veja bem, em algum momento, o governo do Rio Grande do Sul, na figura do Eduardo Leite, entendeu que chegou no limite do arroxo, e mesmo ele, que nada fez por 7 anos, ou 6 anos e meio, precisa fingir que alguma coisa fez para disputar outro cargo. A gente sempre tem que lembrar, especificamente no caso do Rio Grande do Sul, o que foi o governo Ieda Cruzes, que ela entra por um acidente de percurso, de voto útil da direita contra o Olívio, e depois perde em primeiro turno e nunca mais retorna para a vida pública, mas deixou o estrago dela. Eu acredito que esse tipo de conflito de interesses entre a convicção de não querer dar aumento e a necessidade do aumento ou da reposição, porque teve arroxo ao longo de 6 anos e meio, 7, isso não é exclusivo do Eduardo Leite, o Alan, isso não é exclusivo de nenhum governo. Então, depois de muito tempo, ainda que a agenda eleitoral antecipada, no meu modo de ver, ela é colocada pelo PIG, é colocada pelos meios de comunicação, tenta colocar o governo contra a parede, o governo já nos ajuda muito, o governo realiza muito, comunica mal, quando comunica os caras bloqueiam, quando não bloqueia tem uma escorregada e outra, como não puniu o INSS mais cedo, enfim. Eu realmente, não é panfleto que eu vou falar, estou sendo muito sincero aqui. Eu acho que dessa vez é de agora até a virada do ano, a coisa está na nossa mão. Agora está na mão do movimento sindical, movimento popular, movimento de comunicação, colocar as pautas que realmente interessam à maioria dos brasileiros, sabendo que o nosso apelo não vai ser tão potente quanto uma enxurrada de fake news, mas a gente vai ter que atingir um percentual da população de modo que entenda, olha, isso aqui realmente nos interessa. A gente precisa disso. E melhorar a condição de vida. Sabe por quê, Alan? Porque o desemprego ou a não ocupação de vagas na exigência de melhoria de condições de trabalho é algo muito positivo para a classe trabalhadora, mas assusta o empresariado de um jeito que eles vão preferir uma recessão econômica, guardar a sua grana para apostar na especulação financeira, do que gerar mais postos de trabalho. Faz 10 anos que a gente não tem uma condição tão favorável assim para o produto de classe no Brasil. Nós estamos numa condição organizativa aquém do que estávamos há 10 anos atrás. É verdade. Mas também acabou a extrema-direita, a Lava Jato, não tem mais novidade. O jogo está dado. Tá? E não tem mito para enganar ninguém. O cara vai preso daqui a pouco. Ou seja, ano ímpar é com a gente. A gente tem que avançar alguma coisa esse ano, para não sobrar muita pauta no primeiro semestre do ano que vem, para não confundir as bolas no segundo semestre. E eu acho que dá. Hein, Bruno, eu queria que a gente pudesse alertar sobre a nossa capacidade de desmentir é grande, hein? Medo todo, né? Nós temos muita capacidade de fazer isso. Eu queria fazer uma agora. Essa semana, o governador Eduardo Leite posou ao lado do ministro das Cidades e de alguns deputados, entregando aí uma contrapartida de R$20 mil por unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida Entidades. R$20 mil. Bruno, em 2014 foi solicitado ao governo que entrasse com uma contrapartida desses mesmos R$20 mil para que os projetos lá em 2016, iniciados em 2016, pudessem ser concluídos até 2018. Nós estamos em 2025 e os 20 mil chegaram agora e os projetos não foram concluídos. Se tivesse posto a grana lá atrás, mesmo no primeiro mandato do Eduardo Leite, se ele tivesse chego e posto a grana lá atrás, nós estaríamos já com esses empreendimentos todos entregues. Estou falando especificamente das mais de 1.300 unidades habitacionais do Rio Grande do Sul que estão em execução pelo Minha Casa Minha Vida Entidades. São, por exemplo, 70 blocos de apartamento das 1.256 famílias do empreendimento Junção em Rio Grande.
que aguardam há muito o anúncio desses 20 mil. Ele deixou para a última hora para fazer proselitismo eleitoral com a vida das pessoas, sabendo que, independente dos 20 mil dele, esses empreendimentos vão ser entregues porque o governo federal chegou no Rio Grande do Sul com a disposição de resolver o problema e as obras avançaram. Aquelas obras paralisadas por não ter os 20 mil lá atrás foram retomadas e agora anuncia. Acho que agora vai dar para botar para além da churrasqueira, com esses 20 mil, um pouquinho mais de conforto para as pessoas. Mas não foi por isso, mas que vão deixar de ser entregue, as habitações já começaram a ser entregues. Aliás, ele fez uma fala um pouco tempo atrás, dizendo que o governo federal não entregava nenhuma casa. E aí começaram a aparecer as imagens da entrega das casas. E o estranho é que a foto que ele tirou para anunciar os 20 mil reais por unidade foi dentro de uma obra em andamento, quase entregue em Porto Alegre. Né? Então, tem uma hora que fala e a outra que se desmente com a própria cena, mas vale posar de papagaio de pirata. Então, só para alertar quem é que está aí nessa disputa, para desmentir que não é bem assim, abriu a mão e as coisas vão andar, ou o Estado melhorou e as coisas vão andar. Não, estão fazendo proselitismo eleitoral da pior, né, forma possível. E vamos torcer, né, Alan, que Eduardo Leite seja muito ambicioso, queira correr para a presidência, rache o PSD de Brasil de cabo a rabo, do Oiapoque ao Chuí rachado, e aí fratura o maior partido da direita, deixa o Kassab maluco, e nada vai acontecer, e o Tarcísio não se arrisca, porque já tem bilhões de reais na especulação imobiliária São Paulo capital para faturar em cima dos amigos dele, e vai ficar tudo fragmentado. Tudo amigo que contamos com você, tá? Quanto maior a sua ambição, melhor vai ficar o Brasil. Porque vai dar tudo errado mesmo, então, parabéns. E contamos contigo, que está aí nos acompanhando na programação do rádio nas redes, porque não dá só para torcer pelo fracasso do adversário, tem que torcer pelo fortalecimento da nossa equipe para garantir uma boa e bonita e significativa vitória, que é o que todos nós desejamos. Bruno, obrigado. Nós voltamos no próximo sábado com mais um Comunicação Popular. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado. Até segunda-feira com o Jornal dos Trabalhadores. Forte abraço.